Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um espaço muito importante para dirimir suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E você pode enviar a sua dúvida ou questionamento para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Você gosta e quer ver todos os programas, rever os programas de temas que você tem interesse? Muito fácil também. Vai lá no YouTube, vai no canal da TVE, estão todos os nossos programas para você assistir no momento que lhe for mais agradável. Se você está lá na hora do relax, no ônibus, no deslocamento, enfim, confere lá no canal da TVE no YouTube. Vamos tratar, aliás, hoje do direito de família e sucessões e estamos recebendo o Dr. Pedro Verges. Seja bem-vindo, Dr. Pedro. Muito obrigado, feliz em estar aqui novamente, colaborando aí com a nossa comunidade, sempre trazendo informações jurídicas. Importantes, num tema também que afeta a todos nós, todos, que é família né? e sucessões. Exatamente. A primeira questão da nossa telespectadora Fernanda. O meu ex tem mandado a atual companheira dele ir buscar o nosso filho para passar o fim de semana. Não concordo com isso, diz a Fernanda. Posso exigir que seja ele a pessoa que vai pegar o menino? Olha, essa questão ela até é mais, digamos, menos jurídica, né? Mais de subjetiva. O ex reconstruiu a vida dele, está numa nova relação, assim como a nossa telespectadora também. E a figura do padrasto e da madrasta, né, na vida de um filho, ela é uma figura importante. Não substitui o pai, mas é uma figura importante, porque são as novas relações dos pais. Então, muitas vezes, às vezes é avô, às vezes é um tio, às vezes o pai e a mãe vão contar com essa rede de apoio, que para eles são pessoas importantes. Essa madrasta do filho dela é uma pessoa importante para o pai do filho. Então, consequentemente, é para o filho. Então, não existe nenhuma forma de proibir que alguém que seja atual companheiro, companheira, esposa, esposa do ex-marido, ex-esposa, tenha uma participação ativa na vida do filho, incluindo pegar e levar na escola. Então, o que a nossa telespectadora tem que entender é que a madrasta ela faz parte da vida daquele núcleo familiar e ela vai ter um papel relevante na vida do filho dela. O que, claro, é diferente de uma situação daqui a pouco de um padrasto ou uma madrasta que não tem uma boa relação ou não trate bem, não cuide, que o filho chegue em casa e reclame qualquer tipo. Também acontece, às vezes acontece. Mas não me parece ser o caso, parece ser mais uma dificuldade da nossa telespectadora de elaborá-la, não traz maiores detalhes, mas, assim, em termos gerais, proibir não tem como. Tá certo. Próxima questão, o nosso telespectador optou por não se identificar. Pago pensão alimentícia e agora a minha ex entrou com um processo solicitando que os meus pais também paguem pensão. Diz que o que é pago é muito pouco para atender às necessidades das crianças. Pode uma coisa dessas? A cobrança de pensão alimentícia para os avós pode, mas não é sob a justificativa de que o pai paga é pouco. Se o que o pai paga não é o suficiente, o que ele poderia contribuir o suficiente para o sustento do filho, ela tem que entrar com uma revisional e demonstrar, olha, o nosso filho precisa de mais do que tu estás contribuindo, somado ao que eu também tenho condições de pagar. Agora, a pensão alimentícia para os avós é na total impossibilidade do pai pagar ou dele não conseguir, de chegar no limite, que o que ele paga chega no limite do que ele pode e ainda assim não ser o suficiente, nem somando a renda da mãe. Ou na eventualidade de não haver um pai, de ser um pai ausente, um pai que, enfim, sumiu no mundo, como a gente diz. Então, não é uma opção para aumentar o valor da pensão. É uma... substitui, né? Quando o pai ou não pode, realmente, uma situação que não tenha dinheiro, esteja desempregado, aí sim. Ou tem uma renda que não seja suficiente. Vamos imaginar que o pai deveria pagar 1.000, somando ao que a mãe contribuiria ali, mas ele ganha 500, não tem como pagar. Ou consegue pagar 500 em razão... Não tem como. Aí pode entrar, mas não é uma opção para aumentar. É na
ausência de capacidade financeira do pai ou de um pai que não participa, sumiu, não colabora com nada. Tá certo. Ou seja, ela vai ter que provar que o pai não tem condições. Aliás, ela vai solicitar aumento e aí o pai vai provar que não dá. Ela vai provar que a necessidade da criança, o pai vai provar o quanto ele pode ou não contribuir e se não conseguir uma revisional, bom, na improcedência dessa ação, aí ela pode entrar com a ação em face aos avós. Próxima questão é da nossa telespectadora Ana Clara. Posso registrar o meu filho sem a presença do pai? Pode registrar sim. Imagina se não pudesse a quantidade de pais que ou negam a paternidade, enfim, ou não assumem, ou às vezes não se sabe, não se tem certeza até de quem é. Bom, tudo é possível, né? Então pode sim. Pode ser registrado apenas registrado com a presença da mãe, inclusive constar que não tem pai. E esse registro, ele necessita de testemunhas ou a própria pessoa chega lá espontaneamente e diz, esse aqui é o meu filho e eu quero registrar? Todas as mães, pais saem do hospital com uma certidão de nascido vivo, CNV, eu acho que é essa a sigla, que é um documento ali atestando que aquela criança nasceu, enfim. Às vezes pode ter ali o nome que pensa em registrar ou não, o nome do pai, quem é que testemunhou o nascimento, né? O hospital, o médico, né? Claro, quem está no fez hospital. O parto. E aquilo ali, então, sim, tem que levar no registro civil, mas não precisa de nenhuma testemunha. Agora, se é registrado um pai que não está ali, porque a mãe pode indicar o nome do pai, depois se ele não assume alguma coisa, daí tem que entrar com a investigatória de paternidade, né, que pode mandar retificar e retirar o nome, ou o pai diz, não sou eu o filho, pode entrar com a investigação de paternidade, a negatória de paternidade, né, no caso, que entra com a negatória é o pai, enfim, para excluir. Então... Tá, mas nesse caso, só para... O senhor foi claro, mas para frisar, ela tendo esse documento do hospital, ela vai lá e registra... Sim, que ela vai ter. Ela pode registrar só no nome dela. Tá, e se eventualmente eu que ela citou como pai, não concordar, daí eu é que vou ter que entrar com... eu fui um pouco além do que ela perguntou, mas sim, ela pode responder... Não, e aí não foi problema, era só para indo direto no cartório só com esse documento. Pode sim. Tá, e aí caberá, se o pai se opor, souber que ela foi lá e registrou ele como pai, aí é a demanda dele contra ela. Caso ela registre, né? Claro. Senão fica só ela. Só ela também. Problema. Tá certo. O nosso telespectador Edson, né, tem uma dúvida. E ele diz, sem redundância, tem uma dúvida. Quando o pai fica com o filho durante as férias, ele não precisa pagar pensão? Pergunto, porque eu acho que não preciso pagar quando as crianças ficam comigo praticamente um mês. A pensão alimentícia ela é fixada considerando os gastos domésticos, o gasto do lar, gasto de moradia, tudo que a criança, ainda que seja criança, consome numa residência, ela tem que ter um percentual correspondente a ela. Esses dias uma pessoa me disse, meu filho não usa internet. Eu disse, teu filho não assiste vídeo, não assiste televisão, então se tem ali um streaming, alguma coisa, consome a internet. Então, e as crianças pequenas assistem, né? Então, assim, cada item de gastos numa residência, isso aí integra a pensão alimentícia. Então, ele não poderia ter esse raciocínio. A criança está comigo, eu não vou pagar lá na casa da mãe. Só que a situação inversa vai acontecer também, da criança ficar com a mãe e não estar com ele. E ele não vai ter o mesmo redutor. Então, na verdade, se compensa. Seria um cálculo muito difícil de fazer. Quando há uma convivência equilibrada, 15 dias, se consegue chegar a uma equação que fique bem proporcional à pensão. Porque geralmente o pai paga, porque as crianças acabam invariavelmente, ainda por um modelo, enfim, antigo que a gente tem, né, de mães, papéis, mães e pais, ficam mais com as mães. Mas se há uma divisão igualitária, a pensão ela é bem dividida. Então, férias é uma situação excepcional. Então, claro, pode haver um acordo, dizer assim, aqui tem um valor que eu destino para lanches. Concordar que nesse um mês que fica junto não vai ter o valor de lanche, porque não vai ter criança com a mãe gastando com lanches. Então, é muito do acordo. Do acordo nesse sentido, assim, o que é possível fazer, com certeza. Mais da relação, tentar manter a relação harmoniosa para não estressar as crianças, não acabar expondo as crianças. Tá. A próxima pergunta, doutor Pedro, é da nossa telespectadora Cristina. Todos os nossos bens estão apenas no nome do meu companheiro.
Caso a gente venha se separar, vou ficar sem nada? Pergunta ela. E diz ainda, estamos em uma união estável há 10 anos. Vai depender do regime de bens. Se for uma união estável documentada, em que eles escolheram o regime da separação de bens, os bens serão de quem estão no nome. Então, o que é dela, no caso da separação, e o que é dele é dele. Agora, se o regime for o da comunhão parcial, que é aquele que, se eles não tiverem nada documentado, ou se documentaram e escolheram o regime da comunhão parcial, aí os bens adquiridos após o início da relação serão dos dois, independente do nome de quem esteja, independente de quem tenha empregado o dinheiro na aquisição desses bens. Assim que funciona a comunhão parcial. A nossa telespectadora, ela não relata de maneira explícita aqui, mas como uma versão em relação, né, ao questionamento que ela colocou, um adicional. Se a união não for formal, aqui pelo relato dela parece que é uma união formal. Todos os nossos bens estão apenas no nome do meu companheiro, mas o companheiro é uma expressão que a gente usa também de maneira informal para citar, né, começou na linguagem, na narrativa política e também, aliás, né, começou na narrativa do casamento. Então, se a união não é formal, ela também se enquadra dentro desse enfoque que o senhor colocou, doutor Pedro? As uniões informais não documentadas, elas são regidas pelo regime da comunhão parcial. Então, quando o casal não escolhe, a lei impõe. E quando não há a manifestação, é o regime da comunhão parcial. Porque ele acaba sendo protetivo, né? Ele acaba protegendo a grande maioria, né, da população brasileira que desconhece, ou que não tem acesso, às vezes, a um advogado. Então, ela assegura que o que está sendo adquirido serão dos dois. Por isso que a união estável ela foi equiparada ao casamento. Isso na sua área, por exemplo, assim, na área do direito de família e sucessões, esse tema é um tema muito presente na discussão judicial. Muito presente, sim. E hoje, até em razão, né, da facilidade de acesso à internet, televisão que tem abordado mais questões jurídicas, e especialmente envolvendo família, as pessoas têm cada vez buscado mais se informar sobre regime de bens, como é que funciona para não misturar bens quando casa, para assegurar que vai receber a sua parte, enfim. A gente percebe que tem um aumento sim, na procura por orientação. O Consumidor em Pauta está tratando hoje do direito de família e sucessões com o Dr. Pedro Verdi. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Nos aguarde aí. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Você sabe, esse espaço aqui, ele é totalmente dedicado para que você esclareça suas dúvidas, faça perguntas para as mais diversas áreas do direito. Muito fácil. Envie para um WhatsApp para o nosso número 51985946773 ou para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. E além disso, fique à vontade. Quem você conhece, tem interesse em vários temas do direito do consumidor, direito de família e sucessões, é o que nós estamos tratando aí agora, nesse momento, e outros temas, vá no nosso canal da TVE no YouTube e assista no melhor momento, no momento mais oportuno e confortável para você. Dando sequência, doutor Pedro, aqui para a questão do nosso telespectador Mércio. Tem uma união estável registrada há 15 anos. Agora vamos nos separar. Precisamos ir no cartório para também registrar a dissolução da união estável? O que mais temos que fazer? Perfeitamente, precisam sim. Eles lavraram uma escritura de união estável, agora eles vão ter que fazer a dissolução da união estável, num tabelionato também, né, um cartório, como se chama, mas é um tabelionato de notas, vão fazer a dissolução e a partilha de bens, se houver. Se houver, vão decidir como é que vão dividir os bens, vai ser uma escritura de dissolução de união estável, com partilha de bens e fixação de pensão alimentícia ou dispensa de pensão alimentícia. Tudo isso, se eles estiverem de acordo com tudo, vão no tabelionato e
muito rapidamente fazem. Agora, se por acaso não tiverem de acordo, judicializa, vira um processo judicial, né? Qualquer ponto aí que eles divirjam, vão ter que ir para o judicial. De resto, é no cartório, no tabelionato. Mais simplificado, mais rápido, mais barato, melhor para todo mundo. Né? E não precisa, se tiver nessa condição harmoniosa, não precisa da presença do advogado. Eu não, vou lá... Precisa. Sempre que envolve disposição patrimonial e partir... Porque o advogado é que assegura de que os direitos estão, que as pessoas estão orientadas, que eles estão orientados, estão cientes do que estão fazendo e que os direitos estão sendo resguardados. Pouquíssimos atos podem ser feitos, pouquíssimos não, mas com relação ao direito de família podem ser feitos em tabelionato sem orientação de advogado, mas não se recomenda, né? O tabelionato ele não tem obrigação de orientar, né? O tabelionato ele é o Estado lá chancelando, né? Formalizando, chancelando, autenticando, mas o ideal sempre é buscar orientação jurídica com o advogado. Perfeito. Próxima pergunta é da nossa telespectadora Estela. Cuido sozinha do meu filho. O pai nunca quis assumir. Em um caso como esse, preciso ir até a justiça e solicitar a guarda do meu filho? É ideal que ela vá. Se ela tem um papo... Em regra, a guarda ela é compartilhada. Pai e mãe, eles decidem, tomam as decisões, escolhem o encaminhamento da vida desse filho, quando que vai começar a estudar, escola, etc. Quando um pai é ausente, o ideal é que a guarda seja unilateral, para essa mãe, independente da presença do pai, e sozinha consiga tomar todas as decisões. Só esclarecendo, né? A guarda ela não tem relação com convivência. As pessoas geralmente acham que guarda é tempo de convívio. Não, tempo de convívio, divisão de tempo, é convivência. A guarda, ela é o poder de decisão, a tomada das decisões na vida dos filhos. Então, quando é que vai começar a estudar, quando é que vai começar a fazer um esporte, vai fazer uma língua estrangeira, é a decisão que deve ser conversada entre os dois. Tá. Agora, nesse caso, não tendo um pai presente, o ideal é que a guarda seja unilateral. Para essa mãe sempre poder tomar todas as... Vai matricular numa escola, a guarda é minha, então eu tenho a capacidade de tomar todas as decisões relativas à vida do meu filho. E essa formalização da guarda evita, por exemplo, que o pai vá lá e diz, eu quero levar o filho para viajar durante um mês. Se ela tiver a guarda, não. Não, ele pode levar, porque entra na questão da convivência. A convivência ela pode ser igualitária em termos de tempo, digamos assim, em mesmo a guarda sendo unilateral, sendo de um ou de outro. A guarda, ela em regra é compartilhada, a lei estabelece isso. Por quê? Porque a guarda unilateral pode favorecer que um ou outro cometa alienação parental. Eu vou trocar de escola sem te consultar para botar numa escola lá longe da casa do pai para dificultar, diminuir o tempo de convivência dele num percurso. Exemplos que eu dou são coisas que acontecem. Tá certo. Então, a guarda compartilhada, ela evita uma possível alienação parental. Então, por isso que ela é regra. Mas se há alguma situação, às vezes, muito difícil, de muita discordância entre os pais, num nível assim, de gerar prejuízo à criança, às vezes é fixada guarda unilateral. A próxima questão da nossa telespectadora Jéssica. Estou grávida e o meu companheiro simplesmente desapareceu. Posso entrar na justiça contra ele? Quero que pague pensão. Claro, ela tem que entrar porque a pensão alimentícia ela é, em primeiro lugar, um direito do filho e da filha, um direito deles. Sempre gosto de dizer, não vou entrar com a pensão. Entra, é um direito do teu filho, pensa que isso é uma poupança. Vamos imaginar que essa mãe não precisa desse valor, mas pensa que é uma poupança para lá na frente, quando teu filho quiser estudar, fazer um intercâmbio, fazer qualquer coisa. Até porque o futuro é incerto, a gente nunca sabe. Entra sim, é um direito do teu filho, ela pode entrar, bastando ela ter o WhatsApp dele, hoje em dia se cita por WhatsApp, então ele vai ser citado no processo para responder, vai ter uma pensão alimentícia fixada e se ele não pagar, vira uma execução que para o resto da vida ele vai ter essa dívida atrás dele. Dúvida, pergunta adicional à da Jéssica, que pergunta e dúvida de leigo.
ela relata que ela está grávida e no período de gravidez eu posso solicitar para que o pai que desapareceu pague a pensão de um filho que não nasceu ainda? Pode sim, porque a gravidez tem despesas também, né? Inclusive despesas de parto, uma série de despesas, alimentação especial, coisas que têm que ser, exames, coisas que têm que ser adquiridas, se chama, tem um nome específico esses alimentos, alimentos gravídicos. Gravídicos. Se chama, então pode entrar já. Às vezes o que acontece é se a mãe não tem certeza, ou se o pai nega a paternidade, essa ação, quando a criança nasce, ela é acumulada também com o investigatório de paternidade, né? E daí é feito o exame para confirmar ou não a paternidade. Mas pode entrar já durante a gravidez com a ação de alimentos gravídicos. Próxima pergunta é da nossa telespectadora Tânia. O meu ex-marido insiste em abrir uma conta no banco em nome do nosso filho para poder depositar a pensão. O depósito não teria que ser na minha conta? O que devo fazer? Pergunta a Tânia, doutor Pedro. Enquanto o filho for menor, quem gerencia as despesas, os gastos dele é a mãe, ainda que seja um adolescente, né? Mas ele é menor de idade legalmente, então é a mãe, até porque boa parte das despesas, como eu referi numa questão anterior, são as despesas de moradia, não é aquela mesada do filho que ele vai gastar como quer. Uma parte da pensão alimentícia é para pagar a conta da casa, as despesas da casa, tudo que envolve o gasto daquela casa da mãe com quem o filho reside. Então, em regra, sim, quem recebe é a mãe e muitas vezes, após a maioridade, pode ser feito esse acordo. Às vezes faz um acordo só para fazer a alteração da conta, ou já prevê no acordo inicial, que é uma coisa que eu acho mais válido, porque já evita ter que contratar um advogado lá na frente, já prevê que a partir da maioridade o valor vai passar a ser depositado na conta do filho, ou parte dele é subjetivo, mas se for menor de idade é na conta da mãe. Pois é, então essa que é a dúvida que eu ia colocar. Ou seja, se ele é menor de idade, não tem como abrir conta, né? Ou até tem, nesses bancos virtuais já consegue abrir conta, mas é na conta da mãe. É a mãe que gerencia as despesas, paga as despesas. Mas aí, de novo, aí se ele vai lá e consegue abrir a conta, e aí ele pode depositar, ou daí vai ter que discutir judicialmente? Vai discutir, porque ele está descumprindo, porque no acordo é relacionada a conta, sempre Será depositado na conta da genitora, né, da mãe, conta tal. Não pode alterar a conta sem que haja um acordo. Adicional do adicional. Exatamente. Não, a minha pergunta. Sim. Por exemplo, se o filho tem, portanto, maior de idade, 18 anos, né? Não sei, dúvida. Sim. Tá? E aí eu posso depositar na conta, já que ele é maior de idade, mesmo que esteja previsto lá no acordo? Ideal é fazer previsto no acordo, que é na conta da mãe. Sim. Se essa pensão alimentícia, a previsão dela ultrapasse aos 18 anos, não depende. Geralmente ultrapassa, porque hoje com 18 anos nenhum jovem se sustenta, né? Claro. Dependendo do nível ali social, enfim, mas ainda assim, como há uma previsão, é ideal que se faça um acordo simples, sendo maior, pode ser feito por tabelionato, só para fazer a alteração da conta. Da conta, correto. Próxima pergunta, antes de fazê-la, eu quero, de novo, primeiro agradecer a toda a nossa audiência, aos telespectadores e telespectadoras que enviam as suas perguntas e as suas dúvidas, ou para o nosso WhatsApp 51985946773, ou para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Todos vocês que enviam os questionamentos e as dúvidas não estão só esclarecendo, né, as suas demandas pessoais e individuais, né? A quantidade de pessoas que a gente conversa que diz, assisti lá o programa, o doutor Pedro me falou, e aí eu fui assistir, mas também aí tinha uma outra dúvida relacionada a direito comercial. Portanto, a importância da abrangência do consumidor em pauta aqui na TVE, um espaço público que se dedica a dar informação e a ampliar, né, o conhecimento e a orientação para todos os consumidores, telespectadores e telespectadoras. A próxima pergunta, dito isso, doutor Pedro Verdi, que está tratando hoje aqui do direito de família e sucessões, a próxima pergunta é do telespectador Augusto. Ele relata, a mãe da minha filha abandonou a criança até os 6 anos dela. Agora voltou e quer assumir o papel de mãe, mesmo não tendo condições psicológicas para isso. Posso reivindicar a guarda total da criança diante de tal quadro? Também quero que a minha atual esposa tenha direito
a atuar na criação da minha filha, pois elas convivem há mais de 3 anos. Olha só, novamente aquela questão do papel da madrasta. Da madrasta. Claro, a madrasta, independente de qualquer vinculação biológica registrável, ela vai ter direito, enquanto companheira ou esposa, né, do nosso telespectador, de participar na vida da criança. Agora, a situação relacionada à mãe, novamente, também é direito da criança e da mãe, mas especialmente da criança, a convivência com o pai ou com uma mãe, ainda que tenha ficado anos distante. Mas aqui ele cita a questão de não tem condições psicológicas. Já vamos chegar lá, tá? Então essa mãe, não tem problema. Essa mãe, ela apareceu e quer conviver. Agora, ele tem que demonstrar que ela não tem condições psicológicas de exercer a guarda juntamente com ele ou, eventualmente, de conviver. Ainda que não tenha de conviver, vai ter que ser comprovado que ela não tem. E, em muitos casos, a pessoa com alguma questão psicológica que a prejudique, que limite a sua capacidade, pode ter uma convivência assistida, acompanhada com alguém. Correto. Muito obrigado, Dr. Pedro Verdi. Eu que agradeço. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos vocês todos até a próxima edição. Até lá!